Bandeirantes e também na Band News TV, para trazer para você agora novos números da pesquisa nacional do Instituto Paraná. Nessa semana nós já trouxemos aqui a sondagem para a sucessão do ano que vem, mas o Paraná Pesquisas também perguntou aos seus entrevistados coisas sobre a percepção da situação econômica, financeira do país e de cada família. Já já, o Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná, vai conversar conosco, traduzir esses números e trazer a análise também do que representa essa pesquisa. Mas vamos a alguns números, vou dividir com o Pedro aqui quais são os resultados da pesquisa do Instituto Paraná. Quer começar, Pedro? Vamos lá, o Instituto Paraná, Thaís, perguntou para os entrevistados o seguinte, né, sobre a percepção ali quanto à situação financeira do momento. E aí as respostas eram: melhorou, permaneceu igual, piorou, ou aquele que não sabe ou não opinou. Para 18% dos entrevistados, a situação melhorou. 42% permanece igual. 36% piorou. 1% não sabe ou não opinou para essa pergunta. Bem, e nesse caso aqui, o que a gente vê, Pedro, de acordo com a medição que é feita pelo comparativo do Instituto Paraná, é que a percepção de piorou a situação financeira tem aumentado ao longo dos meses. Em julho de 2024, por exemplo, 25% optaram por piorou a minha situação financeira. E agora, em abril de 2025, quase 37% dos entrevistados acham que a situação financeira piorou. Mais números agora do Instituto Paraná nessa pesquisa nacional que você acompanha aqui no Jornal Gente. Percepção em relação a preço dos produtos depois que o presidente Lula voltou ao governo. Para 73% dos entrevistados, aumentaram os preços. 16%, quase 17%, ficaram como estão. E para 7% diminuíram os preços, não souberam ou não opinaram, 2%, aí uma grande maioria, revelando para a Pesquisa Paraná que nós temos, então, um aumento, né, de preços dos produtos depois que começou o governo Lula 3. Pois é, a percepção de inflação, não é, Pedro? Que nesse momento aqui é praticamente generalizada. E mais uma vez aqui, quando a gente vê a série histórica da pesquisa, a gente vê que essa percepção de que está tudo mais caro tem aumentado ao longo do tempo. Em janeiro de 2024, por exemplo, 48% dos entrevistados disseram sim que os preços estavam aumentando. E agora eles já são 73,7%. É a percepção geral de que está tudo de fato mais caro. Tem mais informação aqui agora na divisão das regiões do país, não é, Pedro? É isso aí, Thaís. Em relação a preço de produtos ainda, depois que o governo Lula voltou, nós temos, então, na região sul do país, o maior índice de percepção de que os preços aumentaram, com 78%. Na região nordeste, 65%, no sudeste, 76%, mais ou menos o mesmo número do que na região norte mais centro-oeste. Em relação à percepção daqueles que dizem que o preço ficaram como estavam, nós temos a maioria no nordeste, 20%, depois no sudeste, 16%, 14% no sul e no centro-oeste e norte do país. E aqueles que disseram que os preços diminuíram, 10% no Nordeste, 6% dos entrevistados no Norte e Centro-Oeste e um pouco menos no Sudeste e no Sul, aí na casa dos 5%. Bem, o Instituto Paraná, nessa pesquisa nacional, também mediu a perspectiva econômica até o fim do governo Lula, até com a seguinte questão aqui: a maioria dos brasileiros terá mais acesso a picanha e cerveja? Não 68,4%, sim 25,7%, até em relação àquele compromisso virou quase que uma brincadeira de campanha da campanha de 2022, quando o presidente Lula prometeu que na gestão dele todo mundo teria acesso à picanha. Isso aí acabou se generalizando. Na relação entre as regiões do país, mais uma vez, o Sul tem mais respostas negativas, o Nordeste tem mais respostas positivas, muito de acordo também com a avaliação que essas regiões fazem da gestão Lula 3. Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná, chegando ao vivo aqui agora no Jornal Gente para ajudar a
gente a entender esse cenário, primeiro cenário econômico, que é traçado pelo Instituto Paraná na percepção dos brasileiros. Murilo, bom dia, seja bem-vindo, hein? Bom dia, Thaís, Pedro, Sônia, Cláudio e aos ouvintes. Murilo, Na quando a verdade, gente... Thaís, essa pesquisa. Oi. Estou te ouvindo, pode seguir, Murilo. Na verdade, esses índices que vocês apresentaram, que a Paraná Pesquisas trouxe, mostram um pouco por que a popularidade do presidente Lula não está boa, né? Principalmente por causa do lado econômico. Eu acho que essa pesquisa, essa parte da pesquisa responde muita coisa. Murilo, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A pesquisa enfim, mostra de maneira contundente, né, que a maioria da população tem um certo consenso, né, de reprovar o governo ou de culpar, responsabilizar o governo Lula pelo aumento dos preços, né? E chama atenção também quase 70%, né, 68% e tal, dos entrevistados perderem completamente a expectativa positiva com relação a isso, né? Quando dizem que não acreditam que até o final do governo Lula o acesso à compra de picanha, de cerveja, que ele prometeu tornar isso fácil, não acontecerá. É de fato muito sério isso, né? Para um governo que pretende se manter no poder, né? Se não com o atual presidente, com algum representante do seu grupo político. Você acredita que, além desses fatores, há outros que igualmente impactem na reprovação do governo, como vem acontecendo? Além desse, o fator econômico é sempre muito importante. Quais são os outros aspectos que você imagina ou já detectou em pesquisa que pode estar contribuindo para isso? Olha, hoje, Cláudio, o maior problema, sem dúvida nenhuma, é o econômico. O segundo maior problema é a segurança pública. O problema da segurança pública hoje é gravíssimo no país. Ele supera o problema da saúde pública, certo? Levando em conta que ele tem uma vantagem, o presidente Lula, nesse aspecto, porque a segurança pública é um pouco compartilhada com os governadores de estado. Mas, com certeza, os índices de segurança pública hoje, por percepção da população, são números muito expressivos. Oi, Murilo, tudo bom? A Sônia aqui, direto da Praça São Pedro, no Vaticano. Eu estou quase cobrindo uma outra eleição, que é uma eleição de Papa, né? Mas eu queria perguntar para você, porque eu estou conversando muito com colegas, e essa questão da segurança que você falou é muito importante. Pessoas que não voltam para o Brasil faz tempo, e realmente não é do ponto de vista econômico, o que chama mais atenção para as pessoas que estão fora do Brasil hoje é a questão da segurança. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais sobre isso, até porque, enfim, o presidente Lula já pousou aqui em Roma, ele só tem como compromisso oficial o sepultamento do Papa Francisco, mas é claro que se tiver alguma entrevista coletiva, a pergunta vai ser sobre o que está acontecendo com o INSS e essa questão aí dos números e eleição para o ano que vem, meu amigo. Olha só, quanto à segurança pública hoje, assim, a gente vê duas divisões que não tinham antigamente, né? Hoje, o brasileiro, ele cita, quando você aprofunda a questão da segurança, o problema das facções, que antigamente era o problema da segurança de você ser assaltado, de você ser roubado, de ser violentado. Hoje, eu te diria que está meio a meio, o problema das facções com o problema do assalto, do roubo, do medo das pessoas em comum. Mas o que mais assusta, principalmente no Nordeste brasileiro, é o aumento das pessoas que temem as facções. O diretor-presidente do Instituto Paraná está aqui, o Murilo realizou uma pesquisa e nós exibimos aqui no Jornal Gente os números para você, para a gente discutir essa questão da economia brasileira. Murilo, o que mais me espantou nessa pesquisa, porque a gente conversa com as pessoas, nós vamos ao supermercado, né? E não é só questão de picanha e cerveja, quem consome café, ovo, produtos básicos do dia a dia aí, sente. O que me espantou é esses 7% que disseram que os preços diminuíram. Ou não faz compra, ou não sei onde é que está comprando. Precisava avisar a gente aí. Se tiver contato com esses entrevistados, você manda para nós aqui, que nós vamos comprar lá. Que 73% tenha dito que aumentou o preço, né? É plenamente razoável, é um quadro, como você colocou muito bem aqui, importante da situação. E o Cláudio levantou a história da expectativa, né? Que você usou aí
na pesquisa a questão da picanha e da cerveja que foram prometidas pelo presidente, mas isso mostra que ninguém acredita que o preço dos produtos vai cair. Ou seja, Murilo, o recado que o governo está fazendo é que ele tem um diagnóstico, mas providência palpável ali para ser tomada, redução de gastos, aquilo que é cobrado não está sendo feito. Isso é refletido na pesquisa também? Com certeza, Pedro. A partir do momento que esses produtos no supermercado, não só os produtos no supermercado, produtos de uma maneira geral, todos subiram muito o preço no Brasil. E a população, na verdade, na hora de votar, o bolso tem um peso muito, muito alto nisso. Então, o governo tenta alguma medida, lógico, ainda tem muito tempo, certo, para baixar esses preços ou aumentar a renda da população. Um dos dois vai ter que acontecer, Pedro, senão a reeleição fica muito difícil. Mas, com certeza, o governo vai tentar, não vai medir esforços para que isso aconteça, né? Agora, Murilo, eu queria ouvir você aqui sobre um outro dado da pesquisa, que é o seguinte: 70, quase 75%, 3 em cada 4, dizem que sim, os preços subiram. Mas o percentual de entrevistados que responderam que a vida piorou é menor do que isso, a vida financeira. Quer dizer, as pessoas não estão correspondendo necessariamente ou linkando o aumento dos preços com uma perda na qualidade da compra e na possibilidade de compra das famílias. Por que você acha que isso acontece, Murilo? Porque tá aí, se a gente for ver o permaneceu igual com o piorou, vai Uhum. quase aos mesmos índices, né? Isso a gente falou com relação a preços, de uma maneira geral, preço de supermercados, que as pessoas têm mais isso na cabeça, certo? Agora, para o governo Lula, que ao nosso ver, com os principais pontos que ele se elegeu, era o sonho do governo Lula 1 e do governo Lula 2, Thaís, onde as pessoas tiveram mais acesso a produtos, a consumo, né? As pessoas compraram celulares, televisões, viajavam de aviões, tudo isso, o povo sonhou com isso. Eu acho que esse hoje é o principal problema do governo Lula. Como que ele vai dar esse consumo novamente à população e como vai voltar esse sonho? Agora, o que mais chama atenção, Thaís, do que você falou, é o seguinte: uma boa parte acha que está como está. Esse que acha como está, também a grande maioria desaprova o governo Lula, certo? Aí vem muito em cima desse sonho que eu te falei. As pessoas sonharam que a vida ia melhorar, e até agora a vida não melhorou, permaneceu igual ou piorou, né? Murilo, esses dias divulgamos outras pesquisas, né, realizadas pelo Paraná Pesquisas, mostra exatamente isso a que você se referiu agora há pouco, que é o crescimento da reprovação do presidente da República, né, do governo Lula, que vai a 57, mais de 57%, se aproximando dos 60%. Eu queria saber de você o seguinte: examinando a avaliação, a evolução, desculpe, a evolução dos números de todas essas pesquisas, né, como é que eu diria, na série histórica, você acredita que há uma expectativa de que essa reprovação supere os 60% quando? Até o meio do ano? Porque parece inevitável, né, o crescimento dessa repulsa, dessa rejeição, e com sinais, inclusive, para além das questões de segurança e economia, de uma certa exaustão quanto aos métodos do presidente da República. Eu gostaria de saber de você exatamente isso, assim, o que esperar para o futuro, porque assim, o fundo do poço, não sei se se o governo já está nele, mas se aproxima a passos largos, não é? Olha, Cláudio, o governo tem que reagir principalmente quanto à parte econômica. Se o governo não reagir, com certeza as próximas pesquisas na parte econômica, com certeza, deve continuar caindo. Só que ele já não cai na mesma intensidade que caía antigamente. Cai menos, né? E, Cláudio, tem um fato novo também, né? As próximas pesquisas, elas vão demonstrar qual foi o estrago dessas denúncias do INSS, que ocorreram essa semana, né? Então vamos ver se isso vai trazer também algum impacto negativo ao governo ou não. Você que trabalha com pesquisa, existe um teto para reprovação ou para aprovação? Porque acho que a partir de um determinado momento tem aquele entrevistado que não vai mudar de ideia, mesmo que não esteja 100%
de acordo com o que está acontecendo. Em outros momentos da pesquisa do Instituto Paraná, qual que foi o máximo de reprovação ou de aprovação que um governo já chegou? Olha, Thaís, assim, o fundo do poço seria 30% de aprovação, né? Mas isso eu não acredito que o presidente Lula chegará. Por quê? Porque o Brasil tem uma divisão política muito grande, né? Tem muitos adeptos ao presidente. Eu te diria que o fundo do poço do presidente Lula seria mais 3 ou 4 pontos, chegaria em 35. Depois de 35, mesmo com denúncia, aparecesse mais denúncia de corrupção, se a economia piorasse, eu não acredito, em hipótese alguma, que de 35 o presidente viesse a cair pelos adeptos que ele tem, certo? Eu acho que ele está muito próximo de bater um limite de queda de popularidade, certo? A não ser que tenham novas denúncias, outros fatos ocorram, né, com relação a isso que a gente começou a ver, né, nessa última semana. Mas, ao meu ver, está muito próximo do teto dele. Murilo Hidalgo, se o presidente Lula te ligasse agora e falasse, ô Murilo, conta pra mim aqui, quem que é o pior adversário pra eu pegar hoje numa próxima eleição? O que que você me conta aí dos seus levantamentos? Quem que eu não tenho que torcer pra chegar comigo num eventual segundo turno? O que que o Murilo responderia pro presidente Lula? Olha, Pedro, eu achei que você era meu amigo, hein? Mas vamos lá. Na verdade, assim, se a gente for analisar, Pedro, hoje nós temos o seguinte: quem são os possíveis adversários dele, né? O Jair Bolsonaro, que está inelegível, vai conseguir reverter? Não vai. Essa é uma primeira questão. Vamos supor que não consiga reverter, certo? Hoje eu te diria que a gente trabalha com 2 cenários: 50% para ser algum familiar, certo? Poderia ser a Michele, o Carlos ou o Flávio, e o outro, o Tarcísio. A família carrega o nome, carrega voto e carrega a rejeição. O Tarcísio, o atual governador de São Paulo, qual é a vantagem que ele tem hoje? Ele traria mais partidos políticos, a aliança dele seria, ao meu ver, hoje, pela realidade de hoje, muito maior que a aliança que a família Bolsonaro conseguiria construir. E tem o governador do Paraná, ao meu ver, o Ratinho Júnior, correndo por fora também. Mas hoje será um desses três aí, pela realidade de hoje. Aliás, deixa eu emendar e Murilo, perguntar para o Cláudio três Humberto. Cláudio, fatores. se cogita a Posso fazer uma possibilidade, perguntinha pelo antes que do você Cláudio? apura em Brasília, de que num primeiro turno haja essas duas possibilidades concorrendo paralelas? Ou seja, uma candidatura com o @Bolsonaro e uma candidatura também à direita, sem o sobrenome da família, como disputando ali a mesma vertente? Ou esse bloco está 100% fechado? Olha, não Olha, está Thaís, 100% fechado. Não está 100% fechado, né? Não é, Murilo? É só, eu pensei que a Thaís tinha perguntado a mim, mas, Não, enfim, foi eu para acho você que, mesmo, Cláudio, mas depois a gente ouve o Murilo também. Thaís, eu acho que se o clã Bolsonaro não tomar providências no sentido de promover, digamos assim, o plano B desse grupo, né, para as eleições presidenciais, ele corre o risco de ficar para trás, né? Porque me parece que, mais do que os Bolsonaro, os eleitores brasileiros estão com pressa, né? Querem essa mudança. As pesquisas mostram isso, né? O presidente Lula já perde em segundo turno para Bolsonaro, para a Michele, para o Tarcísio. E olha, qualquer um que se apresente como sendo a pessoa ou o ungido vai liderar as intenções de voto, né? A impressão que eu tenho é que eu acho que eles também não têm outra alternativa senão insistir de que o candidato é o Bolsonaro, etc. e tal, porque, não sei porquê, enfim, mas do mesmo modo que os petistas insistem que será o Lula, e aqui em Brasília poucos acreditam nessa possibilidade. Acho que o Lula não será candidato. Mas, assim, não pode dizer que ele não será o candidato, entendeu? Quer dizer, é uma estratégia ali de sobrevivência política até. Mas, do ponto de vista, assim, intramuros, está na hora da família Bolsonaro tomar uma atitude, né? Começar a pensar nas eleições, porque pode ficar para trás, né? Nas eleições de 2026. O que você tem ouvido sobre isso, Murilo Hidalgo? Exatamente, Cláudio. Eu vejo que há possibilidade, né, se a família Bolsonaro insistir com um dos seus como candidato a presidente da República,
um terceiro candidato à direita é tentar furar essa bolha. Eu só não acredito que esse candidato que vai tentar furar a bolha contra a família Bolsonaro seja o Tarcísio. Aí eu vejo mais chance para Ratinho Júnior, Caiado e Romeu Zema, né? Tentar furar essa bolha. Eu não acredito que o Tarcísio os enfrentaria, mas na política tudo é possível. Quero agradecer ao Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, que esteve conosco aqui para falar mais sobre um levantamento importante, hoje com foco na economia do país. Murilo, sou seu amigo, hein? Grande abraço, até uma próxima. Brincadeira, Pedro. Um grande abraço e um grande final de semana a todos. Eu sei, Sônia, Thaís. Um grande abraço e um bom final de semana a todos. Beijo do Vaticano aqui para você. Amigos, entrevistas à parte. Já, Murilo. Já, aqui no Jornal Gente, a Sônia Blota, que está ao vivo agora na Praça São Pedro, direto do Vaticano, contando essas horas finais da despedida do Papa Francisco. Você confere com a gente na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.